Deus, aleluias. Essa noite, depois da oportunidade dos irmãos, também quero trazer uma breve meditação para mim e para a sua vida, onde a palavra vai nos falar aqui em João 8, apenas do versículo 31. Alguns versículos dizem assim, João 8, do 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que cria nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Palavra do Senhor nessa noite, meu amado. Jesus, ele falando para os judeus, para que viesse aquele judeu, ou aquele homem ou mulher, que viesse querer ser discípulo de Jesus, a necessidade era se permanecer na palavra de Jesus Cristo. E Jesus falando, olha, se vocês desejam, se vocês querem ser o meu discípulo, permaneça na minha palavra, porque não tem como ser discípulo de Jesus seguindo a palavra do homem, seguindo a palavra de outro, porque somente a palavra que salva, que cura e liberta é a palavra de Jesus Cristo, é a Bíblia Sagrada, é o Evangelho, aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que veio morrer pela humanidade, veio buscar e veio salvar o que havia se perdido. A gente para olhar a imensidão desse planeta, do universo, e a gente não vê outro que tem o poder para salvar, para libertar o homem. Nem o homem mais rico do mundo ele pode se salvar. Nem o homem mais bem sucedido desse planeta ele pode se salvar. Porque se ele não confessar a Cristo Jesus como Senhor da sua vida, ele vai ser condenado. Porque o dinheiro dele nessa terra pode fazer alguma coisa no terreno, mas no sobrenatural somente Jesus Cristo salva, cura, liberta. Ninguém que pisou nessa terra pode salvar. Nessa terra já pisou homens que andou sobre a água. Nessa terra já andou homem que dividiu o mar vermelho. Nessa terra já andou homem que orou e parou o sol. Nessa terra já andou homem que fez grandes prodígios através da oração. Homens que fez grandes coisas através da palavra. Mas eu falo para você, meu amado, nessa terra só passou um que salva. Nessa terra só passou um que pode salvar a humanidade. Nessa terra passou mulheres que foram mulheres de Deus. Nessa terra passou Maria que trouxe Jesus no seu ventre, mas Maria também não pode salvar. Maria gerou o Salvador, mas ela não é a salvadora. Nessa terra passou homens que fez grandes coisas no nome de Jesus Cristo, mas nenhum homem nessa terra pode dar a salvação ao homem, nenhum pode dar a salvação a outro homem, porque quem tem a salvação é só Jesus Cristo. Não existe outra palavra de salvação, não existe outra palavra que cura, não existe outro Deus nessa terra que pode te dar a salvação. Muitos deuses tem nessa terra, tem o Deus Baal, tem o Deus do tal, muitos deuses que o homem acredita, mas eu falo para você, como o irmão falou aqui nessa noite sobre Daniel, ele foi levado cativo ali para aquela cidade, para aquela província, ele foi levado cativo, mas Daniel sendo cativo, ele não mudou o seu modo de ser, ele não deixou de ser fiel ao Deus que ele servia. Sabe por que Daniel colocou no coração dele? Porque ele sabia que o Deus que salva, cura e liberta era o Deus que ele servia. Sabe por que Daniel se permitiu ser jogado na cova do leão? Porque ele sabia que ia ter um Deus que ia se levantar para que ele não seja tragado. O nosso Deus, meu amado, é aquele Deus que quando o homem é jogado dentro da fornalha, ele manda o quarto homem, e ele manda o quarto homem
esse quarto homem é Jesus Cristo. Então a gente vai parar para ver, meu amado, ali Elias, quando ele chegou ali, e Elias chegando, a gente vai vendo a palavra do Senhor, que ali tinha 400 profetas de Baal, e aqueles homens, ele clamou pelo seu Deus, e aquele homem clamou pelo Deus que ele servia, e ele passou 10 horas da manhã, passou 11 horas da manhã, chegou meio-dia clamando pelo seu Deus, mas o Deus que ele servia, então Daniel falou, olha, Elias falou, olha, talvez o seu Deus está dormindo, talvez o seu Deus está viajando, talvez o seu Deus está nos seus afazeres, porque o Deus que o homem serve fora de Cristo, esse aí, meu amado, esse aí não pode fazer nada. Mas quando Elias clamou pelo Deus que nós servimos, aquele Deus que nós servimos, ele foi, e aquele clamou, ele escutou o clamor daquele profeta. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu amado? Clama pelo Deus da Bíblia Sagrada, o Jeová Jireh. Clama por esse Deus que enviou o seu Filho para morrer pela humanidade, porque é o único Salvador da humanidade. E conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aonde eu provo para você, leia na sua Bíblia e na sua casa, João 14, versículo 6, mas a palavra vai dizer em João 10, versículo 9, que também ele é a porta, mas a palavra também vai dizer em Romanos 4, versículo 25, que em Romanos a palavra vai dizer que o mesmo aquele que veio morrer pela humanidade, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então ele morreu pelo pecado do homem, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para